Salve, salve, galera! Muito bem, trazendo mais um vídeo canal para vocês aqui e hoje vamos falar sobre o confronto de amanhã entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Rei. Vamos ver aqui as escalações, desfalques e muito mais para esse jogão tão importante dessa semana. Então, vamos ver aí o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. As expectativas estão muito altas pelo que esse Corinthians pode render quando está perto do seu ideal e pelo que o Flamengo já rendeu no ano passado, dispensa maiores apresentações, maiores explicações, apesar de ainda não ter engatado 100% na temporada, né? Fez uma boa partida contra o Vasco, bem verdade, dominou aquele jogo, apesar da vitória ter sido simples, apenas por 1-0, e nos outros momentos ali do Campeonato Carioca, em alguns jogos com o time sub-20, disputou o clássico contra o Fluminense e acabou perdendo também, ainda não se firmou 100% e está numa situação incômoda, né, por conta desse quadrangular contra o rebaixamento. Acho que o Flamengo tem potencial para mudar essa história, com toda certeza. Mas o jogo de domingo vai ser um jogo muito importante para essas duas equipes. Vale taça, esportivamente falando, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. O ano ainda é muito longo, mas é bom demais. Bom, o Richardson tá aqui do meu lado, né? É bom ou não é começar o ano levantando troféu? Então, outra coisa. Já tá resolvido. É isso, gente. Bom, vamos saber já as primeiras informações desse confronto. O duelo entre Flamengo e Corinthians acontece no domingo. A bola rola a partir das 4 horas da tarde em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E quem já está por lá na capital federal é o Bruno Cortes, que nos traz todas as informações já aquecendo essa decisão que vale título. Fala aí, Brunão. Tudo bem, pessoal do Troca de Passes. Capital do Brasil vira a capital do futebol brasileiro, pelo menos nesse fim de semana, né? Temos a Supercopa Rei, disputada entre Flamengo, atual campeão brasileiro, Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil. É o primeiro título a ser disputado, primeiro troféu a ser levantado na temporada 2026 aqui no futebol nacional. E a expectativa é de um grande público, 70 mil torcedores são esperados pela organização. Lembrando que o recorde de público do estádio Mané Garrincha, onde o jogo vai ser disputado, é de 70.027 torcedores num jogo do ano passado, entre a seleção brasileira e a seleção da Colômbia. Então poderemos ter até uma quebra de recorde de público por aqui. Do lado do Flamengo, a grande expectativa em relação a Lucas Paquetá, que já chegou, já está regularizado, então fica à disposição do técnico Felipe Luiz. Ele treina ao lado dos companheiros nesse sábado, último treino antes do jogo, ainda no Rio de Janeiro esse treino, e aí a delegação do Flamengo vem aqui para Brasília, vai chegar por aqui por volta das 5 da tarde, já tem uma grande festa programada pelos torcedores nas redes sociais para essa chegada do Flamengo no hotel onde o Flamengo fica por aqui. Agora com o Lucas Paquetá, essa festa certamente será ainda maior. Do lado do Corinthians, força máxima para esse jogo, a programação do time para esse início de temporada foi toda pensando nessa final, nessa Supercopa Rei contra o Flamengo. O Dorival Júnior deve ter força máxima à disposição e tem também um reforço, o Caio César, atacante, acabou de chegar por empréstimo, vai para o jogo, está regularizado, então fica à disposição do Dorival. Algumas das muitas atrações aí de Flamengo e Corinthians para esse jogão de domingo. Tá bom? Um beijo para vocês. Tá certo, muito obrigada. Bruno Cortes trazendo já as primeiras informações desse duelo. No domingo, 4 da tarde, esse jogo que vale taça, a primeira taça de 2026. Gente, uma grande informação na tarde de hoje, em especial para o torcedor rubro-negro, é o Lucas Paquetá, que está no bid. Ele está regularizado e fica à disposição do Felipe Luiz para essa decisão, para esse jogo que é tão importante. E a pergunta de milhões é: talvez ele não comece como titular. Ele é uma peça importante, ainda que Arrascaeta e Jorginho estejam voltando, talvez ainda estejam fora de ritmo. Pode ser que ele seja uma grande alternativa para começar o jogo, mas a pergunta de milhões é: onde vai jogar Paquetá? Se vocês fossem Felipe Luiz, porque eu sei que vocês vão me responder assim: ah, não dá para pensar como o comandante. Tudo bem, mas se vocês fossem Felipe Luiz, onde é que vocês acham que o Paquetá pode render mais e já pode chegar contribuindo mais para esse Flamengo? No meu time, para esse jogo eu colocaria ele como um 8. Deixaria ainda o Carrascal ali na posição dele, com a Arrascaeta, que ainda está com aquela dificuldade física. Eu traria o Paquetá para jogar mais de frente, até porque se tem alguém fisicamente pronto é o Paquetá. Tava em atividade, né? Atividade, jogando. Enfim, eu colocaria ele como um 8, porque esse meio campo do Flamengo vai ser importante
para debater com esse meio campo do Corinthians, que é um meio campo interessante. Quando tem essa formação com o Breno Bidon, não sei se é o Carrijo que vai jogar com o Ranieri, fica um meio campo bem interessante ali. Então ter o Paquetá ali nesse meio campo para dar essa para ficar um pouquinho mais forte no sentido de intensidade, eu acho que seria melhor. É claro que o Paquetá mais próximo do gol é melhor ainda. E aí seria como esse falso ponta, né? Como já jogou Everton Ribeiro, como já jogou o próprio Gerson. Eu, domingo, colocaria como 8. Domingo, mas durante a temporada usaria ele como esse falso ponta. E a nossa treinadora Beli Soares, colocaria em qual posição? Colocaria ele um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Acho que ali, não vou dizer que tem uma lacuna, porque o Flamengo tem ótimos jogadores à disposição naquele canto, mas eu vejo uma disputa mais acirrada em outras posições do meio para frente. Né? Eu acho que o Flamengo acaba sendo um pouquinho mais equilibrado nessas outras posições. Encontro ali o Paquetá como esse falso ponta, um meia mais aberto pelo lado direito. Isso num desenho inicial, o que eu acho que, honestamente, não vai acontecer. Por mais que ele esteja no bid, eu imagino um Flamengo com base naquilo que terminou 2025. Porém, com uma grande possibilidade do Paquetá entrar, né, a depender, claro, dos treinamentos, no decorrer da partida. E, assim, tô falando de um desenho inicial também, né? Daquele recorte do campinho que a gente gosta de usar aqui no programa. Sim. Durante o jogo, o Paquetá, ele é um cara extremamente versátil. Ele pode atuar pelo lado direito, ele pode atuar pelo lado esquerdo. Ele já atuou de centroavante. É um cara que se sente muito à vontade, tem técnica apurada para atuar bem, ser decisivo em muitas posições do meio para frente. Num desenho inicial, eu colocaria ele aberto pelo lado direito, mas entendendo que, dependendo da demanda do jogo, isso poderia, né, ser alterado. Muito bem, a gente estava vendo imagens do Paquetá, até vou pedir para a nossa diretora, a Cacá, se ela puder colocar de novo, só para contextualizar, o Paquetá já estava no Ninho do Urubu, já assinou o contrato e, inclusive, cumprimentou alguns torcedores que estiveram por lá hoje à tarde, já sentindo também um pouco do calor e do carinho da torcida. Isso já aconteceu no Aeroflá, logo que ele chegou e desembarcou por aqui, mas novamente agora lá no Ninho do Urubu, a gente está vendo já imagens. Ele foi ali, autografou algumas camisas de torcedores, tirou foto. É um momento também importante para o Paquetá, que volta ao clube, que o revelou. Muito emocionado em todas as declarações que a gente escuta, né? Ele está, assim, com os ânimos à flor da pele, porque é um momento muito especial para ele, depois de ter feito a sua formação aqui, agora consegue voltar por escolha, também vai agora mostrar o que ele pode entregar no futebol brasileiro mais uma vez, porque a passagem dele, ele era muito novinho, né? Na primeira passagem dele aqui pelo Flamengo. Então, agora um novo Lucas Paquetá, mais maduro e com muita vontade, muito comprometimento, chega para contribuir com a equipe. Por onde passa a estratégia do Filipe Luiz nessa partida? E eu pergunto isso muito pelos últimos jogos, aí contra a Fluminense e também contra São Paulo, em que as equipes entenderam um pouco como neutralizar o jogo do Flamengo. Pensando naquele meio-campo, que às vezes não estava ainda tão intenso, mas também com alguns contra-ataques, um jogo mais de profundidade. O Corinthians pode se aproveitar disso de alguma forma nesse início de temporada, Richarlison? Pode sim, pode e muito. Pode e deve. E deve também, né? Se o Corinthians quer ganhar a partida, ele deve aproveitar. É que assim, é um contexto bem complicado, né, Kelly e Belli. O Flamengo optou por esse planejamento, né, de forma até racial, né? No sentido de que, terminou... Racional, tu quis Racional, dizer, né? Racial, falei racional, desculpa. É racional porque terminou o campeonato, teve que dar descanso para os jogadores, um ano que foi total desgastante, de muitos jogos, os jogadores chegaram bem no limite mesmo, físico, e aí ter uma categoria de base como o Flamengo tem, que era bicampeão mundial de clubes, optou por colocar os meninos para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca, não deu certo, e aí fez a manutenção de uma pré-temporada, mais pensando em tudo aquilo que vai acontecer no ano do Flamengo. Não adianta, tem uma taça a ser disputada dia 1º de fevereiro, ok, mas se você pular etapas lá no fim do Campeonato Brasileiro, na 30ª rodada, 33ª, você pode pagar um preço muito caro de ter pulado etapas. Então, assim, o Filipe Luiz fala sobre isso, né? Sobre esse planejamento. Ele fala que foi errado. Na minha visão, não é que foi errado. É que, assim, você não vai pensar que pelo menos a sua equipe sub-20 não possa vencer um jogo aqui, outro jogo ali do Campeonato Carioca, né? Do seu campeonato. E aí você tem que forçar, né?
pular umas etapas, como eu disse, né, de acelerar alguns jogadores que poderiam entrar mais à frente, fazer mais um planejamento de uma parte mais muscular, física, de base mesmo para o ano inteiro. E ele não teve isso, né? Ele já teve que colocar contra o Vasco alguns jogadores, depois contra o Fluminense praticamente quase todo mundo, e agora contra o São Paulo não tinha jeito. Ele tinha que colocar pelo menos aqueles jogadores que ele acha que vai estar aptos a pelo menos tentar jogar no nível competitivo 60, 70 minutos com o Corinthians, porque o Corinthians fez um planejamento diferente, né, do Flamengo, e o Dorival já está colhendo esses frutos, porque já tem mais um entrosamento, né, já de essa mudança de parte física com você estar apto a fazer aquilo com mais naturalidade, porque é difícil, Kelly, é difícil. Eu vi os movimentos do Arrascaeta nesse jogo contra o São Paulo, tá preso. Não tem como, é natural. Ele está saindo de uma parte física, onde você está trabalhando só essa parte muscular de base, para você fazer aqueles movimentos que ele faz com naturalidade, 2, 3, 4 jogos para isso. Precisa de um tempo atuando mesmo. Não tem jeito. Não, ainda mais o Arrascaeta, que é um jogador que precisa de mais cuidados ainda, como foi feito ano passado. Então, assim, o Corinthians tem, né, essa facilidade de poder aproveitar esse momento do Flamengo, de jogadores que são importantíssimos para esse time do Felipe Luiz, haja visto pegar exemplos do próprio Fluminense e do segundo tempo contra o São Paulo. Porque o primeiro tempo do Flamengo contra o São Paulo foi absurdo, muito bom. Né? Foi muito bom. O Flamengo só não fez o resultado no primeiro tempo porque não teve condições de finalizar as jogadas que foram criadas. Agora, o segundo tempo, São Paulo entendeu que poderia pressionar, que poderia aumentar a pressão por causa dessa questão de alguns jogadores estarem ainda procurando o melhor ritmo de jogo. Então, o Corinthians tem tudo na mão aí. Agora, é um novo jogo, é diferente, é um jogo só. Então, o cara vai dar uma intensidade maior, mesmo não tendo. Ele vai até o limite, ele vai até o esgotar daquilo que ele tem, e é diferente. Como você tem jogadores com essa qualidade técnica, como o Jorginho, como o Arrascaeta, eles vão tirar algo diferente, mesmo não estando ainda 100% físico. E aí o Corinthians vai sofrer, como de normal, como todo time sofre contra o Flamengo. Pois é, o Dorival certamente estava de olho nessas partidas, vamos combinar, né? Pensando no seu elenco, pensando no time que vai colocar em campo e olhando pelo lado do Dorival, por onde passa a estratégia dele, Belly? Eu pergunto isso porque, assim, os jogadores da frente, esse trio, né? O trio Jim, que tem Garro e Yuri Memphis, eles são muito entrosados, mas o Garro voltou recentemente, ainda está pegando o ritmo de jogo, o Memphis também. Mesmo que se conheçam muito bem, que saibam como funcionam, algo pode mudar nesse planejamento? De repente o Garro ficar no banco? Tu pensa que esse trio pode não estar inteiro para essa decisão ou não? Ele deve se aproveitar dessa força máxima, desses três à disposição, ainda com o Bidon, que está indo muito bem? Estando os três à disposição, a lógica é que eles joguem o máximo de tempo possível, né? Eu não sei como está principalmente a questão física do Garro. Sim. Né? Um jogador que sofreu bastante ano passado. Os três sofreram lesões ano passado, né? Poucas foram as oportunidades que o Dorival conseguiu contar com os três ao mesmo tempo no decorrer de 2025. Mas o Garro e o Memphis ali talvez tenham sofrido mais problemas físicos em 2025. Então, estando à disposição, a lógica é utilizar os três. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Agora, dentro da estratégia que o Dorival vai precisar assumir nessa partida, primeiro, disciplina tática enorme, enorme. O Corinthians vai precisar fazer um jogo beirando a perfeição. A gente sabe que é muito difícil esse jogo de erro zero. Isso no futebol não existe. Porque o futebol ele te proporciona uma infinidade de possibilidades dentro daqueles 90 minutos. Agora, vai precisar de um setor defensivo muito ligado, muito atento. Por quê? Porque o poderio ofensivo do Flamengo, ele é avassalador. Quando ele joga, quando ele encaixa, é difícil de você segurar. E se a gente parar para pensar na outra ponta, né, no ataque, né, nos jogadores de frente, talvez aproveitar o que o Richarlison falou, né, essa falta de ritmo ainda, essa falta de tempo de bola, parece que são motores que estão sendo aquecidos. Eles ainda não estão plenamente quentes. Dos dois lados, né? Tem do lado do Flamengo essa situação e tem do lado do Corinthians também. O Corinthians que está fazendo aí um revezamento de jogadores, né? No decorrer do Campeonato Paulista. Jogou titular, depois jogou reserva, depois jogou titular de novo, mas utilizando, quem sabe, essa linha alta do Flamengo para explorar a profundidade.
O Corinthians tem jogadores capazes disso, né? O Yuri Alberto é um cara que adora atacar espaço. Ele gosta muito, ele sente muito a vontade de jogar, muitas vezes, nas costas do adversário. E aí ele tendo Memphis, que é um jogador também de muita presença no terço final e decisivo, né? Para além da presença no terço final, é um cara que encara grandes jogos de uma forma diferente. Ele aparece, ele brilha nesse tipo de... quando ele tem esse tipo de demanda. E o Garro, que é um cara mais cerebral. Mas é óbvio, passa pelo Bidon com toda certeza. Um jogador que vem ganhando cada vez mais destaque. Tá numa crescente. Está numa crescente. O que ele fez na final da Copa do Brasil contra o Vasco... claro, o torcedor do Vasco ficou muito chateado, mas o torcedor corintiano vai lembrar para todo sempre. É um jogador ainda jovem, ainda em desenvolvimento e que tem muito a crescer nas mãos do Dorival. Enfim, vai precisar ser um Corinthians muito coeso. Do goleiro, do Hugo Souza, que ainda está engatando nessa temporada, pelo menos a impressão que eu tenho, até o 9, do goleiro ao 11, perdão, do 1 ao 11, vai precisar ser um Corinthians muito coeso para bater de frente com esse Flamengo todo poderoso. Beli, só uma... Beli, que tá aqui com a gente. Mas é a gente. Beli, só uma observação sobre essa questão que eu falei do corpo não assimilar ainda de forma natural os movimentos. É só você ver os 2 gols que o Flamengo tomou contra o São Paulo. O primeiro, eu nunca vi a zaga do Flamengo estar tão espaçada como esteve no gol do Luciano de cabeça. E o segundo, a falha do Pulgar, eu nunca vi o Pulgar falhar com tanta facilidade, porque você vê que era um movimento simples, mas é muito complicado. O corpo, ele não responde, às vezes, né, aquilo que você manda para o seu corpo. O cérebro manda uma coisa, mas o seu corpo ainda não está pronto para responder de forma natural. É isso. Então a gente vê isso, né? A gente vê que é difícil, é um começo de temporada, a gente está vendo o gol agora. Olha só, quando que o Flamengo ficou espaçado nesse meio da área, né? Você vê que o Léo Pereira teve dificuldade de saltar, né? Aí agora você vai ver a falha do Pulgar. Quando que o Pulgar falha dessa forma, tá vendo? Ele tenta dominar, a bola escapa. E agora também, tava passando ali a reprise dos gols do Fla-Flu. Um erro de passe do Léo Ortiz de saída de bola, algo que não costuma acontecer. E um bate-rebate ali num cruzamento, né? Numa bola aérea ali que sobrou pro John Kennedy. E, por exemplo, o Varela, ele tava quase com o pé na linha, né, completamente distante. O John Kennedy acaba surgindo livre, quase dentro da pequena área, para arrematar essa bola em gol. Fala galera, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Chegamos mais um fim, falou aqui um pouco sobre esse jogo aí entre Flamengo e Corinthians, um jogo muito complicado, o Flamengo sabe disso e por isso vai tentar vencer esse jogo aí com as peças principais, né? Peças que estão ali disponíveis para esse jogo. Sabemos que o Corinthians é um time muito aguerrido, um time muito raçudo, né? Mas o Flamengo tem muito mais peças de reposição ali para fazer mudanças durante a partida e conseguir sair vencedor. Então é isso. O Flamengo vem forte, com o Paquetá estreando aí nesse jogo, né? Provavelmente não vai ser titular, mas vai estar disponível ali na mão de Felipe Luiz. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.